Meu nome é Cris Couto, eu sou atriz, eu faço a Baby, a personagem da série Love, né? Eu participo de 3 episódios, faço a mãe dessa família, que é dita uma família disfuncional, e eu li em algumas matérias, algumas entrevistas, e eu acho que talvez até tenha um pouco essa rubrica de que a Baby é uma mãe egoísta, mas eu discordo, e eu sempre falo isso para os roteiristas, eu falo, eu vou defender a Baby até o fim dos meus dias, porque eu acho que ser mãe é algo muito precioso, e eu acho que a gente faz o que a gente consegue fazer com o que a gente tem, a gente sempre tenta fazer o melhor. Eu entendo assim, como mãe, eu entendo que a gente tenta sempre fazer o melhor, dentro da sua medida, de cada medida. Então, eu acho que uma pessoa que foi casada por 30, 35 anos, ela criou aqueles filhos, mas ela não quer dizer que ela é responsável pelas atitudes dos filhos. Eu não concordo porque ela é egoísta. Talvez ela tenha tomado uma atitude mais egoísta agora, aos 60 anos, quando ela fala, não, chega, vão cuidar vocês da vida de vocês, eu vou cuidar da minha, porque eu fiquei muito tempo aqui nesse casamento. E sempre tem uma cobrança muito grande da mãe, né? Eu nunca vejo essa cobrança pelo pai. No caso, o Fausto, o meu marido na série, que é interpretado pelo Donizete, um excelente ator, companheiro maravilhoso, o personagem do Fausto é um homem, um pai, um homem totalmente omisso, né? Ele não tem atitude, ele é passivo, né? Então, eu acho que dentro dessa configuração de mãe e pai dessa família, a Baby sempre teve que tomar a frente das coisas. Então, se tinha que resolver quem se ia comer frango ou carne moída, quem resolvia era ela. Se tinha que resolver se ia a pé ou se ia de carro ou de ônibus para a escola, provavelmente quem tinha que resolver era a Baby. Então, eu acho que todas as responsabilidades sempre caem em cima da mãe. Por isso eu discuto um pouco essa questão do egoísmo. E eu acho que todas as pessoas já nascem com algumas características que muito possivelmente vão ser definitivas na sua vida. E eu acho que esses personagens, os filhos, são personagens tão ricos, né? E muito profundos, eu acho, todos com questões profundas, como todos os seres humanos são. E eu acho que eles chegam com muita força, muita determinação, apesar de toda a confusão e insegurança que esses personagens possivelmente tenham, né? Então, eu acho que tem essa questão eu acho que sempre tem a sobrecarga da mãe, né? Eu não sei por que eles falam isso, eu acho que é uma sobrecarga mesmo. Eu não vejo isso assim como a responsabilidade dela. Eu acho que Baby teve uma vida anterior a essa família, que talvez, possivelmente, numa segunda temporada a gente consiga ver, e eu acho que ela, em um determinado momento da vida dela, ela parou de fazer, talvez, as coisas que ela gostaria de fazer, e foi viver a maternidade. Talvez ela tenha virado uma maternidade tóxica, mas muito em função das questões dela, eu acho. Acho que a gente, no fundo, acaba fazendo mal a gente mesmo, né? Por isso que eu discordo da questão do egoísmo, entendeu? Eu acho que não tem isso. Mas a cobrança da maternidade é infinitamente maior do que a cobrança da paternidade. E eu acho que essa série, por abordar essa questão, ela já é importante para mim, pelo menos, uma atriz que tem 62 anos, e essa foi talvez a primeira oportunidade de fazer uma personagem que tenha questionamentos como mãe, como mulher, aos 60 anos. Então, eu acho incrível que esses roteiristas tenham escrito essa personagem com esse caminho, para a gente poder falar e tirar todas essas máscaras, sabe? A responsabilidade não é só dela, eu acho que a responsabilidade é dessa conjuntura toda, dessa configuração dessa família. Eu não falo nem culpa, porque culpa, para mim, é coisa de religião. Eu acho que a gente tem responsabilidades mesmo. E talvez a responsabilidade
Baby sempre tenha sido mais cobrada, né? Por ser a mãe. Então, eu sou mãe de uma pessoa com deficiência. A Maria nasceu com problema cardíaco e ela fez 4 cirurgias. E na segunda ela teve uma parada respiratória, ficou com comprometimento motor e cognitivo. Ao longo dos anos a gente percebeu. Então eu tenho uma convivência muito, muito, muito próxima com a minha filha, talvez até mais próxima do que deveria ser. Então, a questão da Maria, da minha maternidade, é muito especial por isso, porque ela está num outro lugar. Mas eu consigo ver a questão da maternidade em relação às minhas amigas, a maneira como elas têm as suas relações com seus filhos e tudo. Apesar de que a minha maternidade, para mim, é assim, é a luz da minha vida, é a minha direção, é a que me dá o foco e que me bota no chão, sabe, da realidade mesmo. Então, eu acho que a Baby ela serviu para abrir muitas coisas na minha cabeça, muitas. Agora, eu espero que a gente consiga abrir também muitas coisas nas cabeças das meninas, das garotas, das mulheres, entendeu? A gente não tem que abrir mão da nossa vida em função da maternidade. Eu não acho que a gente tenha que fazer isso. No caso, a minha vida ela é um pouco assim, porque eu tenho a questão da minha filha com deficiência. Então, eu assumo muitas coisas para mim, porque, enfim, que eu preciso fazer terapia. Mas eu acho que a Baby ela abre muito para as pessoas. Assim. Eu não sei, por exemplo, se a personagem da Bella tem vontade de ser mãe, por exemplo, que é uma personagem incrível, né? E Bella faz maravilhosamente bem. Eu não me passo pela minha cabeça assim. Pela cabeça da Ana, talvez a Ana tenha vontade de ser mãe, talvez, porque tem essa questão mais próxima com a Ana, delas se identificarem, da mãe achar que elas são iguais e tudo. Essa é uma questão que faz parte da trajetória da Baby e da Ana. Mas eu acho que a Baby, em relação à Ana, ela talvez erre, porque ela tenta ser amiga. E uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que ser mãe primeiro e depois amiga. Assim. Você pode ser amiga, claro que pode, mas a primeira coisa não pode ser amiga, aquela que vamos aí, e aí eu acho, mas isso também é tudo uma ideia que pode já estar ultrapassada, porque, graças a Deus, o trem da história vai para frente. Então, a gente tem que ir junto, a gente vai evoluindo, né? E eu procuro sempre ficar aberta para esse tipo de coisa, para não me fechar em bolhas e não ficar muito certa de todas as coisas, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre se questionar sobre tudo. E principalmente sobre isso, né? A maternidade é uma coisa tão importante. Ninguém é perfeito, não existe, não existe. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser o que for, não existe, ninguém é perfeito. Então, você ficar buscando uma coisa que não existe é um sofrimento eterno, é você ficar ali só sofrendo, sofrendo. Não, seja livre e tenha consciência de que você está fazendo o melhor que você pode dentro das condições que você tem. Isso que eu acho importante, sabe? E você pensar isso em todos os minutos, assim, o que eu posso fazer de melhor nesse momento com o que eu tenho. E eu acho que as meninas têm que pensar muito, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo no Brasil, em relação às questões todas morais e de assédios e de feminicídios e disso tudo, a gente tem sempre que se perguntar com quem a gente está se envolvendo, com quem a gente está, sabe, trocando as nossas ideias, a nossa energia, a nossa força, sabe, o nosso sentimento. Isso é muito importante. E, enfim, eu acho que a gente deveria ter muito mais educação sexual nas escolas, de verdade, para desmistificar exatamente tudo isso, que a mãe é perfeita. Não existe isso. Cada um tem uma função, a gente vai fazendo da maneira como a gente consegue fazer, eu acho. Então, acho que tem que tirar todos os véus, sabe? O véu da a mãe perfeita, o véu da... Por que as meninas engravidam? Por que elas não são educadas?